Muito bem, pessoal. Vamos agora ao estudo do regime jurídico dos servidores do município de Bento Gonçalves. O estatuto, então, que traz os direitos aplicáveis aos servidores aqui do município de Bento Gonçalves. Trabalhadores em geral, empregados na iniciativa privada, são regidos pela CLT. É lá que estão os direitos deles. Para os servidores efetivos aqui do município de Bento Gonçalves e também para os que ocupam cargo em comissão, o regime jurídico aplicável é esta lei complementar 75 de 2004, que estabelece então os direitos. Ela começa trazendo o conceito de servidor público. E para esta lei, servidor público é quem ocupa cargo. Quem ocupa um emprego público não é considerado servidor para os efeitos dessa lei, porque vai ser regido pela CLT e não pelo regime jurídico. Quem ocupa cargo, seja o cargo efetivo, que é esse que tu vai conquistar pelo concurso público, seja o cargo em comissão, que é aquele de livre nomeação e livre exoneração, ambos os cargos efetivo e em comissão, eles são considerados servidores públicos quem estiver ocupando esses cargos, certo? Se estiver ocupando um emprego público ou uma função temporária, não é considerado servidor para os efeitos do regime jurídico de Bento, porque esta lei vai se aplicar somente a quem ocupa cargo efetivo ou cargo em comissão. Então é isso que é o conceito do artigo 2º, que eu já coloquei um quadrinho na nossa apostila para memorizar. Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo, não emprego. Muito bem, e o que é um cargo público? O artigo 3º traz o conceito de cargo público, e eu trouxe ali já no quadro as principais características sobre o cargo público. O cargo, ele é criado em lei. Se a banca afirmar que é criado por decreto, está errado. Ele é criado em lei, em número certo, tem uma quantidade para cada cargo. Denominação própria. Existem os nomes para os cargos, né? Cargo de guarda civil, cargo de advogado, cargo de psicólogo, cargo de assistência social, cargo de agente administrativo. Cada cargo tem um nome e ele tem uma quantidade de cargos criados. Isso que é o número certo. É remunerado pelos cofres públicos, claro, e é um conjunto de atribuições e responsabilidades que são cometidas ao servidor. Muito bem, o artigo 4º ele fala sobre o ingresso nesses cargos, sobre a investidura nos cargos. Bom, a gente sabe que o cargo efetivo ele é provido mediante concurso público. É por isso que a gente está aqui estudando, para que vocês consigam, nesse concurso, ocupar um cargo efetivo no município de Bento Gonçalves. Tem também o cargo em comissão, esse que é de livre nomeação e livre exoneração. Além disso, nós temos também uma distinção aqui no artigo 4º, dentro dos cargos efetivos, entre os cargos efetivos em geral e os cargos efetivos do magistério, para os professores do município. Bom, os cargos efetivos em geral é um concurso público que pode ser de provas, e aí tu só vai pontuar no concurso com a tua nota da prova, ou pode ser de provas e títulos. Aí, além da nota da prova escrita, tu também vai fazer pontos em razão da tua qualificação prévia. Se tu tem experiência na área, se tu tem uma graduação, uma pós-graduação, alguma coisa que complementa, que é útil para aquele cargo, isso vai ser estabelecido no edital do concurso. Então, concurso para cargo efetivo é de provas ou de provas e títulos. Quando o concurso for para o magistério, aí ele vai ser de provas e títulos. E tem os cargos em comissão, que é só para aquelas funções de direção, chefia e assessoramento, que são funções da confiança direta e imediata do prefeito. Para essas funções, não precisa de concurso. É livre nomeação, mas também é livre exoneração. Os CCs, eles não possuem a estabilidade que vocês que vão passar no concurso vão possuir após 3 anos de estágio probatório, certo? Então essa é a apresentação dos cargos aqui no âmbito do município de Bento Gonçalves. A maioria dos municípios trata de funções gratificadas para os servidores que são concursados. E um servidor concursado, além da sua remuneração normal, ele pode receber uma função gratificada, uma FG, por assumir uma função de direção, chefia e assessoramento. Aí, além da sua remuneração normal, ele recebe mais essa gratificação. Aqui no município de Bento Gonçalves, inicialmente, eles não tinham o termo função gratificada. Eles utilizavam somente a gratificação por comando exercício, chamada GC. Posteriormente, eles incluíram aqui no estatuto também a função gratificada, tá? Mas então,
se tu já estudou para outros municípios, essa gratificação por comando exercício, que aqui é chamada de GC, é a mesma coisa que FG. Na prática, é a mesma coisa que FG, certo? Temos no artigo 6º que é vedado. É proibido confiar ao servidor atribuições diversas das do seu cargo. Cada cargo na estrutura do município tem sua atribuição. E eles não podem pegar um servidor que fez concurso para um trabalho e colocar ele em outro trabalho, certo? Exceto em cargos de direção, chefia, assessoramento e comissões legais. Porque aí ele vai ser colocado em uma outra função, mas vai ser gratificado por isso. Aí é permitido, certo? Muito bem. Seguimos para o próximo título, que é o provimento e a vacância. Provimento e vacância, um é o contrário do outro, né? Porque o provimento é quando o servidor passa a ocupar um cargo, e a vacância é quando ele deixa esse cargo. Então, nós vamos ver primeiro as formas de provimento, as formas de ingressar em cargos, depois as formas de vacância, que é as formas de deixar o cargo público. Bom, requisitos para ingressar. Tem que ser brasileiro, e vejam que aqui não há distinção entre brasileiro nato ou naturalizado. Só quem faz distinção entre nato e naturalizado é a Constituição Federal, que lá no seu artigo 12, parágrafo 3º, estabelece alguns cargos que são privativos de brasileiro nato. Aqui no regime jurídico de Bento Gonçalves, não faz diferença ser nato ou naturalizado. E se a banca afirmar que tem que ser brasileiro nato para ocupar um cargo, está errado. Basta ser brasileiro nato ou naturalizado. Além disso, vai ter idade mínima de 18 anos e conforme o cargo pode ter uma idade máxima, mas só quando o trabalho do cargo exige um vigor físico, por exemplo, e aí eles vão ter uma idade limite na própria lei que cria o cargo. Além disso, tem que estar quite com obrigações militares e eleitorais, tu vai comprovar, né, no caso dos homens a quitação militar e eleitoral, e no caso das mulheres somente a eleitoral. Gozar de boa saúde física e mental, e aí tu vai passar por uma perícia quando tu for tomar posse no cargo. Tem que atender as condições previstas em lei para o cargo, então se o cargo diz que tem que ter carteira de habilitação B, tu tem que ter, lá no momento da posse, essa carteira de habilitação. Se o cargo diz que tem que ter uma graduação, tu tem que ter graduação. Se o cargo diz que tem que ter nível médio, tu vai ter que apresentar o certificado de função do nível médio. Bom, além disso também, preencher requisitos em lei em caso de estrangeiro, porque quando a lei estabelecer é possível que estrangeiros também ocupem cargo público. E ainda não estar em acumulação ilegal de cargos. Porque a Constituição Federal ela estabelece que tu não pode estar ao mesmo tempo em mais de um cargo público, exceto em 3 situações previstas lá no artigo 37, inciso 16, que são 2 cargos de professor, um cargo de professor com um cargo técnico ou científico, ou 2 cargos de profissões regulamentadas na área da saúde. Bom, e aí nós temos então no artigo 8º uma lista das formas de provimento. A gente vai, na sequência, trabalhar cada uma delas. Para antecipar já, eu coloquei um quadrinho na nossa apostila comparando as formas de provimento do artigo 8º com as formas de vacância do artigo 35. E por que eu fiz isso? Para que tu perceba uma coisa. Tem uma forma que é ao mesmo tempo provimento e vacância. E já caiu em prova de concurso justamente isso. Assinale das alternativas a seguir qual que apresenta uma forma de provimento que também é uma forma de vacância. Basta tu comparar o artigo 8º e o artigo 35 e tu vai perceber que a recondução ela é ao mesmo tempo provimento e vacância. E faz sentido, porque na recondução o servidor vai deixar o cargo atual e vai voltar para o cargo anterior. É vacância no cargo atual e provimento no cargo anterior que um dia ele ocupou. Então a recondução ela é aqui em Bento Gonçalves ao mesmo tempo provimento e vacância. Muito bem, seguimos para o concurso público, e aqui em Bento Gonçalves, diferentemente de outros municípios, a seção que trata do concurso público ela é maior, ela traz mais detalhes. Geralmente, outros municípios têm um artigo ou 2 só sobre o concurso, muito sucintos. Aqui em Bento é um pouquinho mais especificado e por isso pode aparecer na tua prova. Bom, o artigo 9º ele estabelece que as normas gerais para a realização do concurso público são estabelecidas em lei e no edital do concurso. Sendo facultativo, cuidado, é facultativo, não é obrigatório, é facultativo, é possível ao município delegar para uma empresa especializada as tarefas inerentes à realização de todo esse processo, ficando nesse caso a seu encargo a supervisão e o acompanhamento dos trabalhos. É o que o município geralmente faz, ele contrata uma fundação, uma empresa para organizar esse concurso
e ele só supervisiona. Aí a empresa vai publicar o edital, vai aplicar as provas, a empresa ou a fundação, no nosso caso, né, vai aplicar as provas e tudo mais, e aí o município fica só supervisionando. Bom, o parágrafo 1º estabelece que no concurso tem ali que se dar toda a publicidade por meio dos editais, que são publicados no site da organizadora e também geralmente no site da prefeitura. Também é necessário receber indistintamente, quer dizer, sem distinção, sem diferença, a inscrição de todos que preenchem os requisitos que queiram concorrer ao cargo. Observar em todos os concorrentes o mesmo processo de exame, por isso que a prova é aplicada para todos no mesmo dia, no mesmo horário, de forma que ninguém vai se beneficiar da prova. E facilitar ao candidato, aprovado ou não, o conhecimento dos resultados. Depois deve-se dar ciência para o candidato, como que ele se saiu, até para que ele possa eventualmente recorrer se ele discordar de alguma questão aplicada. Bom, regras mais importantes então aqui, que mais tem chance de cair em prova. O parágrafo 4º do artigo 9º, ele traz ali que o prazo de inscrição não pode ser inferior a 10, nem superior a 30 dias. Então, quando eles abrem o concurso, é publicado o edital e vai ter um prazo de inscrição de 10 a 30 dias, conforme a lei aqui do município. Bom, parágrafo 7º permite inscrição por procuração e o parágrafo 8º estabelece que as provas devem ser realizadas em um local divulgado com antecedência de no mínimo 8 dias. Então, pelo menos 8 dias antes da data da prova, tem que ser divulgado o local para que o candidato já possa se programar para estar lá. O artigo 10 traz ali que quando forem concluídos os trabalhos de realização de cada prova, elas devem ser desidentificadas em público. Por que isso? Essa desidentificação das provas é feita para que quem for fazer a correção não dê preferência para nenhum candidato. Por isso as provas são desidentificadas, certo? Claro que quando a prova ela é escrita, o processo de desidentificação ele é mais cuidadoso. Agora, quando a prova é objetiva, fica bem fácil, né? Geralmente, no próprio local onde tu vai marcar as tuas questões, tem uma parte que é destacável. E aí, quando vai para a banca corrigir as provas do concurso, ela não sabe qual prova de qual candidato está sendo corrigida. Ainda mais prova objetiva, né? Que eles colocam numa máquina que processa todos os gabaritos e nem é feita a conferência manual um por um. Mas então é essa ideia da desidentificação. Claro, as provas têm que ser desidentificadas para evitar que haja qualquer fraude na correção do concurso. O parágrafo 5º desse artigo 10, ele traz um prazo de recurso de revisão de prova. Ele é de 72 horas esse prazo, e o prazo de reconsideração é de 48 horas após o despacho do prefeito no anterior recurso de revisão. Então tem dois recursos possíveis aqui. Primeiro o recurso de revisão e depois a reconsideração. O recurso em 72 horas e o pedido de consideração em 48 horas, conforme o regime jurídico aqui dos servidores. O artigo 11, ele traz algumas outras normas gerais sobre os concursos, inclusive a importância de se reservar vaga para pessoas com deficiência. O parágrafo 4º estabelece que tem que ser sempre reservado em cada concurso, no mínimo, 3% das vagas para as pessoas com deficiência. Esse parágrafo 4º vai dizer como que funciona, então, a execução dessas cotas no concurso. O parágrafo 5º traz o prazo de validade do concurso. O concurso ele é válido por até 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual prazo. Então, se sai no edital do concurso que ele é válido por 2 anos, é possível que ao final dos 2 anos, a prefeitura prorrogue o concurso por mais 2, ou não prorrogue. Se não prorrogar, já pode fazer um novo concurso. Se prorrogar, por 4 anos vai ficar válido esse concurso, e todos que forem aprovados agora podem, ao longo desses 4 anos, serem convocados para a prefeitura para assumir os cargos conforme eles vão ficando vagos. Temos então agora as formas de provimento, começando pela nomeação a partir do artigo 12. A nomeação, como a gente já colocou aqui no quadro, ela pode ser em caráter efetivo, para você que está me assistindo e vai passar no concurso, ou ela pode ser em comissão, para ocupar um cargo em comissão, que é um cargo de confiança, um cargo de livre nomeação pelo prefeito do município no âmbito da prefeitura. Bom, a nomeação em caráter efetivo vai obedecer rigorosamente à ordem do concurso público, certo? Claro que com exceção para as cotas para as pessoas com deficiência, como a gente comentou na sessão anterior. Prazos de posse e exercício. Bom, pessoal, a posse é o momento que tu vai aceitar o cargo. Vamos colocar no quadro para a gente visualizar
esses prazos de posse e exercício. Bom, o que acontece no concurso? Vai haver a tua nomeação, porque se tu passou no concurso, tu está numa lista de espera. Aí conforme a prefeitura precisa, ela vai começar a nomear. Quando ela te nomeia, ela está te chamando para assumir o cargo. Mas a prefeitura ainda não sabe se tu quer assumir esse cargo. E aí ela vai abrir um prazo para tu se apresentar e tomar posse. A posse, então, é o momento que tu vai aceitar o cargo para o qual tu passou no concurso. Tu vai aceitar o cargo e tu vai comprovar que tu preenche os requisitos para ocupar o cargo. É aqui na posse que tu vai comprovar que tu tem carteira de habilitação, se for exigida para o teu cargo, que tu tem ensino médio ou que tu tem ensino superior, ou se for um cargo de ensino fundamental, que tu tem o ensino fundamental, enfim. É aqui na posse que tu vai comprovar que tu preenche todos os requisitos que tu quer e tu pode assumir esse cargo. O prazo que tu tem para tomar posse a contar da nomeação é um prazo de 5 dias, conforme está previsto aí no artigo 14, parágrafo 1º. Então, após a tua nomeação, tu vai ter 5 dias para tomar posse. Aí tu tomou posse, aceitou o cargo, só que tu ainda não começou a trabalhar. Tu vai ter o próximo passo, que é o prazo de exercício, que é quando tu efetivamente começa a trabalhar. Tu tem um prazo, então, para se organizar até entrar em exercício. Bom, temos, então, ainda sobre a posse, antes da gente avançar para o exercício, ainda sobre a posse, então, aqui no prazo de 5 dias. O parágrafo 2º diz que nessa posse tu vai apresentar obrigatoriamente a declaração se tu exerce ou não um outro cargo, porque se tu tiver em cargo acumulável, tu tem que sair do outro cargo para assumir esse, e aí tu vai ter que apresentar a tua exoneração do outro cargo, caso tu já seja servidor em outra localidade ou no próprio município de Bento Gonçalves. Bom, se tu não aparecer para tomar posse nesse prazo, tu perdeu o cargo, e aí é tornada sem efeito a tua nomeação, e eles vão chamar o próximo da lista do concurso. Muito bem. Isso é a posse. E o exercício está no artigo 15. E agora vem a polêmica. Porque se tu está me assistindo e tu não está acompanhando a aula pela minha apostila, está acompanhando por uma outra apostila, pode ser que a tua apostila tenha outro prazo de exercício. Porque o prazo de exercício ele foi alterado. E hoje, atualmente, o prazo para exercício é de 10 dias úteis. Houve uma alteração nesta lei, e está lá no site da Câmara de Vereadores esta alteração, certo? Então hoje, o prazo para exercício aqui no município de Bento Gonçalves é de 10 dias úteis, conforme a redação que foi dada ao parágrafo 1º do artigo 15. Antes era outro prazo, agora são 10 dias úteis. Se no teu material tem outro prazo, o teu material não está atualizado, tá? Nosso material aqui do curso está atualizado, e aqui a gente tem um quadrinho, inclusive, com esse prazo de exercício. O prazo de exercício é em 10 dias úteis, tá? Muito bem. Então, se perguntarem na prova, é isso. Nomeação, 5 dias, prazo de exercício, 10 dias úteis, que é um prazo que tu vai ter para se organizar até começar, de fato, a desempenhar as atribuições do cargo. Bom, o parágrafo 2º traz que, no caso de reintegração, reversão, aproveitamento e transferência, esse prazo ele conta a partir do momento que esse ato é publicado. Porque quando há reintegração, reversão, aproveitamento e transferência, não há posse. Quando tu é nomeado, tem o posse e depois o exercício. Agora, quando tu já é servidor e tu troca de cargo, que são os casos, ou tu volta a ocupar um cargo que tu ocupava antes, que é o que acontece nos casos de reintegração, reversão, aproveitamento e transferência, aí, nesse caso, o prazo ele vai ser contado a partir deste ato, porque não vai ter posse, tá? Muito bem, e aí nós temos no artigo 16 que a promoção e a recondução não interrompem o exercício. Por que a promoção e a recondução não interrompem o exercício? Porque tu está trabalhando lá no município de Bento Gonçalves, tu está ocupando um cargo. E aí por algum motivo tu troca de cargo, tu volta para o cargo anterior, isso é recondução. Ou tu é promovido para o próximo cargo na carreira que tu faz parte. Se isso acontecer, o teu tempo de exercício não é interrompido, porque tu continua trabalhando para a prefeitura de Bento Gonçalves. Só vai mudar cargo que tu está ocupando. Então, nesses casos que tu é promovido ou que tu é reconduzido, não há interrupção de exercício. E aquele tempo, então, de contagem de tempo de serviço para fins de férias, para fins de licença-prêmio, para fins de adicional bienal, todos eles vão ser computados normalmente. Não para a contagem e começa de novo. Não, ela segue
ininterruptamente. E isso cai muito em prova. A banca vai perguntar o que não interrompe o exercício, quais são as formas de provimento que não interrompem o exercício. São a promoção e a recondução. Temos no artigo 17 que o início, interrupção e reinício do exercício devem ser registrados no assentamento individual do servidor. E o artigo 19, pessoal, ele traz uma disposição que está fora de moda na prática, mas ela cai em prova de concurso. Então a gente tem que saber. Porque o servidor que vai lidar com muito dinheiro no município, ele tem que prestar uma caução ou garantia. Por que existe isso? Pensando o seguinte, o servidor vai ter muito dinheiro na mão. Para ele não sumir com esse dinheiro, para assumir o cargo ele tem que deixar alguma garantia. Essa que seria a ideia, tá? Bom, essa caução, ela pode ser feita de 5 formas, e é isso que eles costumam perguntar em prova. Como que o servidor pode prestar essa caução antes de assumir o cargo? Não se preocupa, porque o cargo que tu vai assumir não precisa botar nada de caução, tá? Isso é só para cargos lá que lidam diretamente com o dinheiro, o que cada vez é mais raro, tendo em vista que agora quase tudo se faz por conta bancária, né? Mas tem ainda a disposição no regime jurídico de servidores, isso ainda cai em prova, caiu recentemente em outro município, por isso tu tem que saber quais são as 5 formas que tu pode prestar essa caução caso tu vá ocupar um desses cargos. Primeiro, pode depositar em dinheiro, depositar em moeda corrente. Segunda forma, garantia hipotecária. Dá uma garantia hipotecária sobre um imóvel que te pertence. Terceira forma, título da dívida pública. Quarta forma, tu pode fazer um seguro fidelidade funcional numa seguradora. Quinta hipótese, tu pode subscrever em favor do município um título de crédito, uma nota promissória ou uma duplicada correspondente a 10 vezes o valor da tua remuneração. Porque aí, se o servidor some com algum dinheiro, o município vai lá e desconta aquela nota promissória, aquele crédito, né? Tem aquele título de crédito para fazer a cobrança, certo? Então essa é a ideia do artigo 19, parágrafo 1º, as formas de prestar a caução. Muito embora na prática isso aqui não tenha quase utilidade, está previsto na lei e ainda aparece em provas, então é importante ter conhecimento, certo? Muito bem, pessoal, paramos por aqui nosso primeiro vídeo. Próximo vídeo eu volto para a gente tratar sobre a estabilidade do servidor que vocês vão conquistar após os 3 anos do estágio probatório aqui no município de Bento. Dá um clique que eu já volto. Até logo!